A paz do Senhor, né? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Nesse momento eu quero deixar uma palavra que se encontra em Lucas 15, versículo 11 em diante, né? Que vem nos relatar uma parábola. Jesus, como muitas das vezes ele gostava de ensinar, né, os seus discípulos e também ensinar as multidões naquele tempo, né, muitas pessoas através de parábolas. E eu me apego muito às parábolas e eu quero estar expressando essa parábola de 15:11 que vem falar, né, do filho pródigo, né? Aquele filho moço, né, que se rebelou contra o seu pai e ali pedindo uma parte daquilo que lhe cabia, né, uma parte da herança de teu pai, né, para gastar, para sair, né, ali. A Bíblia vem relatar que ele teve essa capacidade, né? Porque naquele tempo sabemos que uma pessoa, né, para pedir a sua parte da herança, teria que primeiramente esperar o seu pai morrer, primeiramente esperar alguém, né, morrer para que receba a sua parte da herança. E nesse momento o seu filho se rebelia, então ele cria um desejo no seu coração, né? Ele cria ali uma revolta, então pede ali uma parte da herança, né? E a Bíblia vem relatar que passando alguns dias, esse jovem então sai, né, da casa de seu pai e ali começa a extraviar, né? Extraviar aquela herança, extraviar com as pessoas ali, com aquilo que não era pão, aquilo que não era cabível para ele. Então, ele no momento quando ele começa alegre, né, a sair e gastar, ali ele estava alegre, porque ele tinha para gastar, né? Então, é como nós nos dias de hoje, é como nós muitas das vezes vivemos, né? Muitas das vezes a gente às vezes não sabemos o tanto que nós temos valor, né, na presença de Deus. Nós às vezes não damos valor nas coisas de Deus no momento que nós vivemos, né? E às vezes nós achamos que nós não temos valor e acabamos querer, muitas das vezes, largar, abandonar. E nós vem aprender nessa parábola que o filho pródigo, no momento, quando ele sai da casa de seu pai, ele estava confiante, né? Ele tinha dinheiro, né? Ele tinha amigos, né? Pessoas ali ficavam perto dele, né? E ele começou a gastar, a Bíblia fala com meretrizes, e ele começa a gastar seu dinheiro com, né, prostituição, começa a gastar o seu dinheiro ali nas coisas que não dava futuro, não dava volta para ele não tinha retorno daquele dinheiro que ele estava gastando. E ele não tinha administração. Por quê? Porque quando ele sai, ele só quer gastar, ele não pensa em, às vezes, aplicar aquele dinheiro para que, né, no futuro ele possa ter aquele dinheiro com juros de alguma forma. E ele começa somente a gastar. E ali a Bíblia relata que chega um tempo naquela época que veio uma fome tremenda naquela cidade. Veio uma fome naquelas terras, assim, uma fome que era de deixar as pessoas desesperadas. Então, aquele filho, então, quando ele se depara no momento de fome e ele olha para trás e vê que não tem mais nada para gastar, não tem mais dinheiro, então ele começa a procurar trabalho, né? Muitas das vezes nós andamos na nossa cidade, muitas das vezes quando nós somos rebeldes e saímos, abandonamos a nossa fé, no começo nós vamos começar a achar amigos, pessoas que vão querer pagar as coisas erradas para nós, vão querer pagar às vezes droga, vão querer pagar a bebida, para que nós venhamos, né, alimentar, porque o diabo ele é dessa forma. Ele no começo, quando você sai, ele vem com muitos pratos, bandeja, mas vai chegar no momento que vai vir a fome, vai chegar no momento que até ele vai te deixar e você já vai estar ali aprofundado, então vai vir a fome. Eu aprendo com essa palavra que o filho pródigo teve algo nele especial. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar que na casa de seu pai ali ele tinha de comer, porque ele chega no momento de procurar trabalho, ele é contratado a cuidar de porcos, e naquele momento que ele está cuidando, ele começa a ter fome, né? E eu começo a contemplar
eu começo a olhar isso e começo a meditar comigo mesmo. O tanto que aquele rapaz sofreu, o tanto que aquele rapaz passou por luta, passou às vezes por fome, passou ali por decepção, né, pelos seus amigos abandonarem, todos os abandonaram, né, porque ali, muitas das vezes naquele momento, vem nos ensinar que dinheiro você tem amigo quando você tem dinheiro, você tem colegas neste mundo quando você está por cima, mas quando você está por baixo, não aparece ninguém, né? Então é dessa forma, e esse filho pródigo nos ensina isso, nos ensina a dar valor às coisas, mesmo estando numa posição pequena, né? Mediante Deus, que nós venhamos saber que é grande, né? Porque com Deus pouco é muito, e sem Deus muito é nada. Então é dessa forma, porque às vezes nós nos deparamos na casa do Senhor, e às vezes, por mínimo seja a sua função, por mínimo que seja o seu trabalho na casa de Deus, a gente tem que aprender a dar valor, porque esse jovem, ele foi primeiro, apanhou, primeiro ele levou muitas tropeções, primeiro ele passou por muitas decepções, primeiro ele passou por fome, para depois ele entender que na casa do seu pai ele tinha pão. Então, às vezes nós, na casa de nosso pai, às vezes nós achamos que a nossa posição que nós encontramos é pequena. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a posição que você exerce na casa do Senhor é grande, porque lá não te falta pão, lá não te falta alimento, que é a palavra de Deus, né? A gente tem que entender que não é a posição que a gente está, mas é a gente está alimentando daquilo ali, a gente nunca vai passar necessidade da palavra de Deus. E esse filho, ele foi reconhecer isso, mas ele reconheceu no momento muito oportuno, ele foi necessário ele passar por luta, decepção, para que ele pudesse entender que na casa de seu pai, até os empregados tinham de comer, né? Então é dessa forma, né? Às vezes nós não damos valor, às vezes nós não damos valor na onde Deus nos colocou, às vezes a gente acha pequeno aonde Deus nos colocou. Às vezes a gente acha que, não, eu sou um porteiro, não, eu sou um lavador de banheiro, não, eu exerço um cargo muito pequeno, não tem valor para Deus. Você está enganado, porque a Bíblia relata que você tem valor para Deus, você é especial para Deus, porque na hora que aquele jovem se arrepende e lembra de seu pai, que na casa de seu pai ele tinha algo lá maravilhoso, então ele retrocede. Aí eu começo a meditar quantas pessoas, né, que acharam que era pequeno aquilo que Deus deu para ele dentro da casa de Deus e não teve oportunidade de retornar atrás. Hoje às vezes perdeu a sua vida, né? Hoje às vezes foi ceifado neste mundo, né? Não teve a mesma oportunidade que teve esse jovem, esse filho pródigo. Então, para que nós venhamos aprender que na casa de nosso pai sempre vai ter o que nós vai ter o de nós comer, vai ter o de nós alimentar, que é a palavra de Deus, que nós sempre somos especiais para Deus. Para que nós venhamos entender isso, nós venhamos colocar o nosso coração agora no Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, Jesus, ele te ama. Às vezes você saiu, você está distante da casa do Senhor. Às vezes você está olhando e está falando agora nesse momento, não, eu não vou mais para a casa de Deus. Não, eu não vou mais para a casa do meu pai, porque lá eu fui decepcionado. Às vezes nesse momento você está pensando assim, não, eu vou deixar esse trem de lado de orar, eu vou deixar esse trem de lado de consagrar. Eu quero dizer para você nesse momento, o pai ainda está lá. O pai ainda te espera nesse momento lá na casa dele. O pai está de braços abertos te esperando. Basta você reconhecer que você precisa do pai. O pai não precisa de você. O pai, ele está lá, ele vai continuar lá e ele não precisa de você. Quem precisa do pai é você. É você que está aí nesse momento, que está às vezes cuidando de porcos. É você que está aí nesse momento, às vezes sendo esculachado
esculachado, às vezes sendo menosprezado nesse mundo, é você que está aí, é você que tem que reconhecer que você precisa voltar para a casa do Pai. O Pai vai continuar sendo Pai, o Pai vai continuar sendo Pai, mesmo se você não voltar, Ele vai continuar sendo Pai. Mas você nesse momento tem que reconhecer, assim como o filho pródigo reconheceu que precisa do Pai, você também que tem que reconhecer. Reconheça nessa noite, reconheça que você sem o Pai você não é nada. O Pai sem você, Ele vai continuar sendo Pai. Reconheça nessa noite e volte para a casa do Pai. Ah, Deus tremendo, eu peço ao Senhor, visita o coração de cada irmão nesse momento, que às vezes afastou da tua presença. Visita o coração de cada irmã, de cada pessoa, que nesse momento às vezes está entristecido o seu coração. Visita nesse momento, ah, Deus tremendo, o coração daquela pessoa que às vezes está quase depressiva, que está entrando no estado de depressão por causa de alguma palavra mal falada, Pai. Visita, Senhor Deus, Pai. Faça ele reconhecer, papai querido, que é só na casa do Senhor, Pai, que é na presença do Senhor que nós somos alimentados, que nós temos uma boa alimentação, que é a palavra de Deus, que é um ensino que o Senhor tem nos dado, é a palavra do Senhor, Pai, porque sem a palavra do Senhor, Pai, nós vamos ficando cada vez mais fraco e a nossa carne vai sobressaindo o nosso espírito e nós vamos acabando entrando em estado de morto, e não é assim que o Senhor quer que nós estejamos mortos, o Senhor quer que nós estejamos vivos, Senhor Deus. Ah, Deus, visita essa casa, visita este lar, nesse momento, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Irmão, seja como o filho pródigo, volte para a casa do Senhor, reconheça que você precisa do Senhor nessa noite. Eu clamo, Senhor, nesse momento, Jesus. Deus tocou no meu coração, está trazendo esta pequena palavra. Amém? Que você receba em nome de Jesus, que Deus te dê uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém.